Fala, senhores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo no canal e hoje, dando continuidade à nossa aula a respeito do nexo causal, trarei para vocês, como prometido, a teoria da causalidade adequada. Senhores, é muito importante que, se você não assistiu o vídeo anterior, a parte 1, no qual nós trouxemos o conceito de nexo causal, bem como a teoria adepta pela doutrina, pelo nosso ordenamento jurídico, no que diz respeito ao resultado, à imputabilidade do nexo causal. É importante que você retorne e assista esse vídeo para que você possa compreender essa aula e dar continuidade à nossa série de vídeos, série de aulas a respeito da teoria do crime. Certo, pessoal? Vamos lá, então? Tá aqui meu canetão. Pessoal, na aula anterior, eu disse para vocês que na teoria da causalidade simples, qualquer ação ou omissão, ou seja, qualquer conduta que esteja relacionada ao resultado, é uma causa determinante para o crime. Trouxe exemplos do Joãozinho, que agrediu o seu desafeto com um bastão que ele comprou numa loja de artigos esportivos e que, desde a venda, a manufaturação, a concepção de Joãozinho pelos seus pais, tudo isso gerava, ou seja, tinha relação com o resultado, sendo assim uma causa determinante para um crime. Hoje nós falaremos um pouquinho a respeito da teoria da causalidade adequada. Teoria da causalidade adequada. Senhores, na teoria da causalidade adequada, há uma análise entre a relação conduta, ou seja, melhor dizendo, entre a causa e o resultado. Ou seja, a relação entre causa e resultado. Certo, pessoal? E essa relação causa-resultado dá nome àquilo que nós chamamos de concausa. Concausa. Existem, pessoal, hoje, na doutrina, 3 tipos de concausas. Quais são elas? As concausas dependentes, absolutamente independente e relativamente independente. A primeira que eu vou trazer aqui para vocês são as concausas dependentes. Concausas dependentes. E aqui, pessoal, nas concausas dependentes, nós temos a vinculação com o resultado. Ou seja, há o vínculo com vinculação com o resultado. Portanto, pessoal, havendo essa vinculação com o resultado na concausa dependente, o nexo causal não é rompido. Ou seja, não rompe o nexo causal. Não rompe o nexo causal. Certo, pessoal? Vamos agora, então, para as concausas
absolutamente independentes. Como o nome, próprio nome, já diz. Aqui, nesse momento, nesta situação. As concausas, senhores, elas são absolutamente independentes. Ou seja, elas não possuem vinculação, não possuem vinculação com o resultado. Não possuindo assim, senhores, vinculação com o resultado, temos aquilo que nós chamamos de quebra ou rompimento do nexo causal. Professor, não entendi nada. Resume para mim, eu sou leigo no direito. Estou chegando aqui hoje. Eu nem sei o que significa a palavra direito. Senhores, note que aqui nas concausas nós estamos falando da conduta do agente quanto na prática do crime. Ou seja, o que o agente fez ou deixou de fazer que teve total relação com o resultado final, ou seja, com o crime. Trouxe para vocês que na concausa dependente há a vinculação com o resultado. Ou seja, eu fui lá e esfaqueei o Joãozinho morreu. Senhores, note que a desavença, a facada, a arquitetação do crime, todas essas concausas, senhores, têm total vinculação com o resultado. Ou seja, ela não rompe o nexo causal. E é de conhecimento de vocês que se o nexo causal for rompido, eu excluirei o fato típico. Excluindo o fato típico, não mais tenho os 3 elementos necessários, não mais tenho o crime. Deu para entender, pessoal? Voltando aqui, então. As concausas absolutamente independentes, elas se subdividem em 3. E elas podem ser pré-existente, Professor, eu não estou entendendo nada. Calma, pessoal. Calma. Vocês vão entender. Elas podem ser concomitante e elas podem ser também, pessoal, superveniente. Professor do céu, não entendi nada. Explica essa bodega aí. Vamos lá, senhores. Aqui no momento da causa absolutamente independente, eu já disse a vocês que não há nenhuma vinculação com o resultado. Professor, me dá um exemplo dessa bagaça aí. Não entendi nada. Vamos lá, senhores. Um exemplo de concausa absolutamente independente, pré-existente. Eu tenho uma desavença com o Joãozinho e eu vou até a sua residência para matá-lo. Chegando lá, senhores, cheguei com a minha faca para matar o Joãozinho, mas o Joãozinho, já na intenção de tirar a sua vida, ou seja, de se matar, horas antes, tomou um veneno. Eu adentrei a sua residência e comecei a esfaqueá-lo, senhores, na intenção de matá-lo.
Joãozinho veio a falecer e, após realizada todas as diligências, todos os atos periciais, descobre-se que Joãozinho morreu em decorrência de envenenamento. Percebam, pessoal, que aqui, apesar de eu ter esfaqueado o Joãozinho, eu não dei causa ao resultado morte. Ou seja, senhores, não possui vinculação com o resultado. A minha facada não matou o Joãozinho. O que matou o Joãozinho foi o veneno que ele ingeriu minutos antes, horas antes de eu invadir a sua residência. Nesse caso, senhores, eu responderia pela tentativa de homicídio. Deu para entender, senhores? O que é uma concausa absolutamente independente e pré-existente? Vamos para a próxima aqui, então. Concomitante. Vou dar outro exemplo para vocês, para que também fique muito fácil. Senhores, mais uma vez, quero matar o Joãozinho, invadiu a casa do Joãozinho com a minha faca. E ali, senhores, no momento em que eu vou esfaquear o Joãozinho ali, estou esfaqueando ele. Joãozinho vem a sofrer um infarto. Mais uma vez, senhores, realizada todas as diligências, todas as perícias. Acabou-se comprovando que o Joãozinho ele veio a falecer decorrente do infarto. Note, pessoal, mais uma vez, a minha ação, ou seja, a minha ação de esfaquear o Joãozinho, ela não possui vinculação nenhuma com o resultado, rompendo assim o nexo causal, ou seja, a conexão entre a minha conduta e o resultado será rompida. Nesse caso, pessoal, mais uma vez, eu responderia por tentativa de homicídio. Certo, senhores? Terceira e última, com causa absolutamente independente, superveniente. Vamos lá, professor. Me dê mais um exemplo aí. Vocês já perceberam que eu odeio o Joãozinho, né, rapaziada? É meu desafeto nato. Fui lá, mais uma vez, até a residência do Joãozinho, empossado de minha faca, possesso de raiva para matá-lo. O esfaqueei, mas fui impedido de terminar ali, naquele momento, o ato, populares ou quem quer que seja. Joãozinho está ali, senhores, à beira da morte, e é socorrido até o hospital. Vejam, senhores, que, neste caso, a princípio, a minha ação ela tem vinculação com o resultado. Se o Joãozinho morrer, a culpa é minha. Vou esfaqueá-lo. Mas Joãozinho é casca grossa. Joãozinho é ruim. Não morreu. Foi internado no hospital. Lá no hospital, por falha de quem quer que seja, o teto vem a desabar e cair em cima de Joãozinho. E Joãozinho faleceu. Vejam, senhores, mais uma vez, que a minha conduta ela não dá causa, ou seja, ela não tem relação com o resultado morte de Joãozinho. Apesar de Joãozinho estar lá, internado, ela não tem nenhuma, ou seja, ela por si só, ela não produz o resultado. A minha ação de esfaquear Joãozinho morreu em decorrência do desabamento do teto. Nesse caso, senhores, mais uma vez, eu responderia pela tentativa de homicídio. Mais uma vez, absolutamente independente, não possui vinculação nenhuma com o resultado. Terceira e última, senhores, com causa relativamente, não é mais absolutamente,
independentes. Pessoal, é importante que vocês compreendam, num primeiro momento, de que com causa relativamente independente, ela possui em sua natureza vinculação com o resultado. Há aqui, então, a vinculação com o resultado. Vinculação com o resultado. E, igualmente, as concausas absolutamente independentes. Nas relativamente independentes, nós temos ela da forma pré-existente. Pré-existente. Concomitante. Concomitante. E também superveniente. Professor, você está querendo dizer para mim, então, que as concausas absolutamente independentes e as relativamente independentes são a mesma coisa? Claro que não, né, seu animal? O próprio nome já diz que não. E eu disse a vocês que uma não possui vinculação com o resultado e a outra possui vinculação com o resultado. Senhores, antes de continuar, uma pausa para dizer que eu sou um completo imbecil e esqueci de colocar para gravar utilizando o meu cartão de memória. A memória do celular encheu, parou de gravar o vídeo, parou de gravar o áudio, parou de gravar tudo. Eu terminei a merda da aula e não gravou quase nada aí. Pessoal, vamos lá então. Retomando o raciocínio, eu disse para vocês que com causa relativamente independente existe a vinculação com o resultado, ou seja, não ocorre o rompimento do nexo causal. Senhores, as concausas relativamente independentes, igualmente as absolutamente independentes, podem ser pré-existente, concomitante e superveniente. Certo, pessoal? Ah, mais uma vez, professor, você queria dizer para mim que as absolutamente independentes e as relativamente independentes são pré-existente, concomitante e superveniente. Então é a mesma coisa. Não, seu animal. Não, não é. Uma possui vinculação com o resultado e a outra não possui vinculação com o resultado. Você concorda comigo? Se fosse a mesma coisa, não teriam duas, certo? Professor, me dá um exemplo aí então da bodega aqui pré-existente nas concausas relativamente independentes. Vamos lá, senhores. Voltemos ao Joãozinho, gordaço, meu inimigo. Eu não sabia, mas Joãozinho é hemofílico. Se você não sabe o que é hemofílico, recomendo que você volte ao primário, porque você não aprendeu nada na sua vida. Hemofílico é aquela pessoa que, se cortada, se tiver um hematoma com vazamento de sangue, ela vai esgotar e vai sangrar até a morte. Certo? Voltemos. Tô lá, Joãozinho, gordaço, meu inimigo, e eu, ó, esfaqueando o bucho dele. Joãozinho
venha a falecer. Senhores, mais uma vez, realizadas todas as diligências, todos os atos periciais, fica comprovado que Joãozinho morreu em decorrência da sua doença. Note, pessoal, que, diferentemente aqui do exemplo que eu dei nas absolutamente independentes, o meu resultado, a minha ação, a minha conduta, ela tem relação com o resultado morte. Por quê? Se eu não tivesse esfaqueado o Joãozinho e Joãozinho não tivesse aquela doença, perceba aqui a relação entre as causas, Joãozinho não estaria morto. Dessa maneira, pessoal, aqui eu responderia ao crime de maneira tentada ou de maneira consumada. Se você respondeu tentada, parabéns, você é um asno e não prestou atenção em nenhuma do que eu disse até agora. Aqui, pessoal, eu responderia pelo crime consumado de homicídio. Professor, por quê? Porque há a vinculação com o resultado, não havendo o rompimento do nexo causal. Não havendo rompimento do nexo causal, há a minha conduta, esfaqueá-lo, há o resultado morte, há o nexo causal, a tipicidade, temos o crime. Claro, pessoal, mais uma vez, contando que teremos todos os outros elementos. Voltando, concomitante. Professor, me dá um exemplo então do que seria uma concausa ou uma causa relativamente independente e concomitante. Simples, senhores. Mais uma vez, eu lá, na casa do Joãozinho, dotado de minha faca. No momento em que eu vou introduzi-lo, a faca, Joãozinho vem a ter um infarto e morre. Mais uma vez, realizada todas as diligências, sabe-se que Joãozinho morreu em decorrência do infarto. Mas o que gerou aquele infarto? A introdução da faca no Joãozinho. O Joãozinho assustou, sei lá, ele assustou e infartou. Percebam, pessoal, que aqui, diferentemente das absolutamente independentes, há relação entre uma causa ou outra. Há o elo entre uma conduta e outra conduta e o resultado. Portanto, aqui eu também responderia pelo crime na forma consumada. Pelo crime na forma consumada, pessoal. Por último, e não menos importante, nós temos as concausas relativamente independentes, supervenientes. Aqui, pessoal, diferentemente das absolutamente independentes, superveniente, nós temos aqui ela em duas maneiras. Na primeira maneira, por si só, ela já produz o resultado, ou seja, por si só, a ação ela produz um resultado. Professor, dá um exemplo dessa bodega aí. Vai. O primeiro exemplo. Como dito anteriormente aí, esfaqueei lá o gordão do Joãozinho, fui impedido, vieram a socorrer o Joãozinho e no caminho ali, ó, no percurso, o motorista abração, lá, capota a ambulância. Joãozinho, zero. Pessoal, note que aqui, por si só, já o resultado ele já foi produzido. Ou seja, Joãozinho ele morreu em decorrência do capotamento da ambulância. Não porque eu lhe dei a facada. Não porque eu esfaqueei ele diversas vezes. Mas porque o motorista era ruim e capotou a ambulância. Claro, ele está lá na ambulância porque eu o esfaqueei. Mas percebam, pessoal, que aqui não existe a relação. Ou seja, aqui eu responderia pela tentativa de homicídio. Então,
Vou deixar em vermelho aqui para vocês saberem que é o exemplo. Então aqui na ambulância, no exemplo onde o Joãozinho morre com o capotamento da ambulância, eu, professor Breno, vou responder uma tentativa de homicídio. Por outro lado, pessoal, o Joãozinho aqui, eu desferi nele os golpes de faca. Mais uma vez, Joãozinho foi socorrido e foi levado ao hospital, onde Joãozinho veio a adquirir uma bactéria, pegou lá um super vírus, uma super bactéria na corrente sanguínea e morreu. Percebam, pessoal, que aqui, apesar de o Joãozinho ele ter morrido pela superbactéria, pela infecção que ele pegou, note que há certa relação entre eu esfaqueá-lo, ele estar no hospital e adquirir a doença, como nós temos aqui no desabamento do teto. Então, senhores, aqui, no caso da doença no hospital, eu, professor Breno, responderia pelo crime de homicídio em sua forma consumada. Estaria consumado aqui o crime de homicídio pelo professor Breno. Deu para entender, pessoal? Importante frisar para vocês que tudo isso aqui que eu acabei de dizer está presente lá no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, que diz basicamente que as concausas relativamente independente, superveniente, ela exclui a imputação do crime quando ela, por si só, gera um resultado. Professor, repete para mim o que você acabou de dizer. Eu quero anotar e eu quero entender o que você acabou de me dizer. Simples, senhores. As causas relativamente independente, superveniente. Ela exclui a imputação do crime quando, por si só, ela produz um resultado. Dei o exemplo para vocês aqui da ambulância, do desabamento, do infarte. Note, pessoal, que no momento dessas condutas, dessas concausas, por si só, elas produzem o resultado. Aqui no nosso exemplo, o resultado morte. O capotamento da ambulância, por imprudência ou imperícia do ambulanceiro, senhores, por si só, já gerou o resultado morte. Ou seja, excluindo assim, então, de mim, professor Breno, a imputação do crime de homicídio. Mas é necessário deixar claro a vocês que o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, ele também traz consigo que todas as outras causas anteriores serão punidas, serão passíveis de punição. Ou seja, todas as causas anteriores a isso que eu acabei de dizer serão penalizadas. Resumindo, senhores, o motorista será responsável pelo crime de homicídio, pelo capotamento, e eu responderei uma tentativa de homicídio, pois eu tentei matar o Joãozinho. Certo, pessoal? Esse foi a parte 2 do vídeo a respeito do nexo causal, onde nós fechamos aqui mais um dos elementos do fato típico, o nexo causal. Eu espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E se você gostou, mais uma vez, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal, é muito importante você se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Certo, pessoal? No próximo vídeo, eu voltarei e dando sequência à nossa série de vídeos a respeito da teoria do crime, nós iremos falar a respeito do resultado. Posteriormente, tipicidade. Então, nós encerramos ali o fato típico e podemos dar continuidade, avançar à antijuridicidade. Certo, pessoal? Então, o vídeo que eu tinha para trazer para vocês era esse. Sigam a página do professor lá no Instagram, professor.brenofontes, e até o próximo vídeo. Abraço!